Irmãos, muito boa tarde a todos. É uma alegria poder encontrar vocês novamente. Que bom que ninguém se afastou da sã doutrina de ontem para hoje, continuam todos aqui e nós podemos continuar refletindo a respeito das coisas a que nos propomos refletir. Ontem à noite eu procurei falar um pouquinho para vocês sobre como a Escritura tem uma visão abrangente da vida e como ela aponta, ou da vida cristã, e como ela apresenta o papel essencial que a nossa mente, o nosso intelecto, possui na maneira como nós vivemos a vida cristã neste mundo. Eu falei muito rapidamente ontem, no final da nossa palestra, de um conceito, não é? O conceito de cosmovisão, e ontem eu o defini como o conjunto de categorias que a gente usa para interpretar a realidade ao nosso redor. Eu quero começar a palestra de hoje com uma definição um pouco mais precisa desse conceito de cosmovisão, porque eu acho que vai ajudar vocês a entender o nosso procedimento durante as duas palestras de hoje. Cosmovisão não é um conceito teológico, não é uma palavra que você vai encontrar na Bíblia, não adianta procurar, ok? Não tem a palavra cosmovisão na Bíblia. Cosmovisão é um conceito filosófico relativamente recente, nasceu no final do século XVIII para o início do século XIX, no ambiente de uma filosofia bastante densa, que é o idealismo alemão. Então, a gente está lidando aí com o pensamento kantiano, o pensamento pós-kantiano, quando a gente usa o termo cosmovisão. Mas foi um termo que muitos teólogos se apropriaram muito rapidamente dele, por entenderem que ele era muito útil no desafio apologético da igreja. Por quê? Porque os teólogos que se apropriaram dele, e alguns são conhecidos de vocês, James Orr, Abraham Kuyper, Francis Schaeffer, que são alguns teólogos bem conhecidos hoje já no Brasil, eles entenderam que a batalha que nós enfrentamos apologeticamente no mundo moderno é uma batalha que se dá no nível desses conceitos fundamentais ou dessas crenças fundamentais. O que diz o conceito de cosmovisão? Que todo mundo interpreta a vida através de uma lente. Essa é a imagem que os teólogos utilizam com frequência para ilustrar o que é uma cosmovisão. Todos nós, quando interpretamos a realidade, quer nós saibamos disso, quer nós não saibamos disso, nós estamos usando uma lente, que é composta de uma série de crenças básicas a respeito de quem Deus é, a respeito de quem nós somos, a respeito do que é a realidade. E essa é a razão pela qual nós chegamos a conclusões tão diferentes a respeito de fatos tão semelhantes. Por que é que pessoas diferentes olham para um mesmo fato e eles valoram esse fato de maneira absolutamente distinta? Algumas pessoas olham para uma determinada perspectiva a respeito do casamento e dizem, é isso. Outras olham para essa mesma perspectiva e dizem, isso está completamente equivocado. A questão é, se o fato é o mesmo, por que essas pessoas chegam a conclusões tão diferentes? E a explicação é, porque elas estão partindo de pontos de partida distintos. Elas estão enxergando o mesmo fato a partir de um óculos diferente. O que esses teólogos entenderam, e que eu acho que nos ajuda a compreender o nosso papel apologético à luz daquilo que a gente viu ontem, é que o cristianismo, ele não apresenta apenas uma proposta de relação com Deus. Ele é também uma visão de mundo. Ou seja, quando alguém se torna um cristão, quando alguém adere ao cristianismo, ele não está apenas aderindo a uma proposta de salvação da sua alma. Ele está aderindo a um conjunto de crenças fundamentais que deve nortear
a maneira como ele interpreta a realidade como um todo. E essa cosmovisão cristã pode ser resumida em 3 ou 4 grandes crenças, ok? 3 ou 4 grandes crenças. A primeira delas é a crença na doutrina da criação. Não dá para ser crente, não dá para ser cristão, sem afirmar, no princípio, criou Deus os céus e a terra, ok? Todos os credos cristãos começam com essa expressão: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, essa é uma crença cristã fundamental. Não é possível afirmar-se cristão sem afirmar a verdade de que Deus é Criador. A segunda é aquilo que nós chamamos de a doutrina da queda, que é a explicação cristã para a experiência do mundo desfigurado que nós experimentamos hoje. Por que nós temos dor, tristeza, inversões epistêmicas? Por que essas coisas acontecem no mundo no qual nós vivemos? Porque um dia houve uma ruptura fundamental na relação criatura-criador. A criatura que foi criada para uma relação fundamental com Deus abandonou esta relação, agiu de maneira autônoma, rompeu essa relação e, como consequência, colhe todos os danos de viver não da maneira como foi criada para viver, em comunhão com o seu Criador. Então, a explicação cristã fundamental para as distorções que nós temos no mundo é a queda em pecado. Não dá para ser cristão e dizer, eu não acredito que houve uma queda em pecado. A terceira e grande cena, ou o terceiro grande conceito, crença fundamental da fé cristã, é aquilo que nós chamamos de redenção. Ou seja, o cristianismo não é uma postura pessimista a respeito da realidade. Pelo contrário, é uma postura esperançosa sobre a realidade. Porque o cristianismo afirma que este mundo que foi criado por Deus e que foi estragado a partir da queda em pecado, ele está sendo restaurado por Deus na pessoa de Jesus Cristo, o seu Filho. Em Cristo, diz a Escritura, Deus está reconciliando consigo todas as coisas. O mundo, a realidade que foi desfigurada pelo pecado, está sendo, de certa forma, restaurada na pessoa de Jesus Cristo. E mais recentemente, alguns teólogos têm falado em uma quarta doutrina como uma doutrina fundamental. Não é que eles não falassem dessa doutrina anteriormente, eles sempre falaram dela, mas entenderam ser necessário, por uma razão que não vem ao caso nesse momento agora, distinguir esse ponto e tratá-lo de maneira separada, que é a crença na doutrina da consumação. Ou seja, a doutrina a respeito das últimas coisas. A doutrina que diz que a redenção que começa no tempo, na verdade, não termina no tempo, mas termina na eternidade. Então, é por isso que nós dizemos que a cosmovisão cristã pode ser descrita em termos de criação, queda e redenção, ou criação, queda, redenção e consumação. Quando nós fazemos essa afirmação, o que nós estamos dizendo, irmãos? Basicamente, nós estamos dizendo que as categorias fundamentais pelas quais um cristão interpreta a realidade, olha para qualquer fato que está ao seu redor, o molde hermenêutico, o molde interpretativo que um cristão usa para interpretar relacionamentos, arte, política, família e etc., não é outro senão este. Deus criou um mundo que foi estragado quando o pecado adentrou a realidade, e ele está agora restaurando este mundo na pessoa de Jesus Cristo, através de uma obra que começa no tempo e termina na eternidade. O nosso grande desafio apologético enquanto cristãos é entender
como cada dimensão da nossa vida se encaixa dentro desse grande molde. Ou seja, você quer pensar como um cristão e viver a vida como um cristão de maneira bem significativa, procure usar esse molde hermenêutico. E por que ele nos ajuda, né? Porque ele nos permite um exercício pragmático ou prático relativamente simplificado. Na verdade, irmãos, isso é só uma tentativa de capturar a narrativa bíblica, ok? Esse é só o desafio, na verdade, é enxergar o mundo biblicamente. Mas imagine que você, ao enxergar a realidade ou a interpretar um fato, tivesse que voltar a todos os textos isolados da Escritura. Imagine se você tivesse que fazer isso. Quantos fatos, na realidade, você interpretaria ao longo da sua vida? Tantas vezes quantas você conseguisse ler a Bíblia toda, certo? Então, teria que voltar para ler todos os versículos isoladamente. Então, esse conceito de cosmovisão, ele nos ajuda por nos dar um molde que nos permite, de maneira relativamente simplificada. Por que eu estou dizendo relativamente simplificada? É porque quando a gente vai adentrando aos meandros dessas cenas que compõem a cosmovisão bíblica, a gente percebe que a coisa é mais complexa do que a gente imagina de imediato, não é? As implicações são muito mais complexas do que as implicações que nós percebemos de imediato. Mas nós ganhamos aí um molde prático para fazer este movimento. Por que eu estou introduzindo a minha conversa aqui hoje sobre fé cristã, masculinidade e feminilidade, com uma introdução a respeito do conceito de cosmovisão, explicando isso de maneira mais detalhada? Porque, de certa forma, o que eu pretendo fazer com vocês hoje é um exercício apologético que se vale do conceito de cosmovisão. Eu vou fazer isso agora à tarde, e agora eu vou pegar um pouquinho mais leve e vou fazer isso apenas com um elemento da metanarrativa bíblica. Ou seja, eu vou trabalhar apenas com um polo da cosmovisão cristã, que é o polo criação, beleza? Vou trabalhar só com esse polo na análise de masculinidade e de feminilidade. E por que eu vou fazer isso? Primeiro, porque eu quero ir em doses homeopáticas, certo? Quero fazer isso não de maneira corrida, mas de maneira que vocês possam acompanhar aqui e refletir um pouco no desafio que a gente vai percorrer. E segundo, porque eu creio que a doutrina da criação é uma das doutrinas mais abandonadas pela mentalidade secularizada contemporânea. Então, é muito interessante perceber como a mentalidade secularizada dos nossos dias tem as suas versões seculares de queda e de redenção. Vocês já perceberam isso? Não é difícil perceber como é que, mesmo pessoas que não são cristãs, elas têm perspectivas secularizadas a respeito de redenção. Por exemplo, Lulu Santos cantou na década de 80 e se virá será quando menos se esperar, aonde ninguém imagina, demolirá toda certeza vã, não sobrará pedra sobre pedra, e toda raça então experimentará contra todo mal a cura. O J Quest cantou aí há tempos atrás, vivemos esperando dias melhores, o dia em que seremos melhores na dor, melhores no amor, melhores em tudo. O que é isso, irmão? Senão uma expectativa secularizada de redenção. As pessoas olham para a realidade, percebem que ela está quebrada e eles alimentam uma expectativa de redenção. Bem, eu não sei como é que os homens conseguem alimentar uma expectativa de redenção baseada no ser humano, porque ele já deu provas suficientes ao longo da história de que não é capaz de redimir absolutamente nada. Mas ainda assim o homem continua cantando como cantava Ivan Lins, depende de nós. Depende de nós. Bem, se eu acreditasse nisso, eu seria uma pessoa fadada ao absoluto fracasso, não é? Que depende de nós. Eu não acredito que alguém pode sustentar, teoricamente, com as inúmeras provas que o ser humano já deu ao longo da história, da sua incapacidade de redimir o cosmos, de que ele um dia haverá de fazer isso. Ou a gente acredita que Deus vai redimir esse negócio aqui, ou nós somos os mais infelizes de todos
os homens. Irmãos, ou o evangelho é a verdade, ou então nós estamos perdidos no mundo sem absoluta nenhuma esperança. Então, eu acredito que existem versões seculares de redenção, existem versões seculares de queda, mas, interessantemente, no mundo contemporâneo, a doutrina cristã, talvez mais atacada de maneira estrutural, seja a doutrina da criação. Ou seja, a gente não tem versões seculares, não é, da doutrina da criação, essa é a doutrina mais atacada. Então, por isso também eu vou trabalhar um pouco com esse polo, eu acho que ele é bastante importante aqui nesse primeiro momento. À noite, quando eu for trabalhar com a questão da ideologia de gênero, então eu vou trabalhar com o cenário inteiro, vou trabalhar com criação, queda e redenção, mostrando como a gente está lidando com uma cosmovisão completamente antagônica ao cristianismo ao lidar com a ideologia de gênero. Mas vamos por partes, o nosso assunto agora é masculinidade, feminilidade e fé cristã. Quero começar aqui a palestra mais específica de agora à tarde, irmãos, definindo o que é masculinidade e feminilidade. Então vamos começar por uma tentativa de definir esses conceitos. O que é masculinidade e feminilidade? Eu creio que uma maneira adequada de definir isso é como o conjunto de atributos, comportamentos e papéis associados a homens e mulheres, respectivamente, utilizado como um padrão para definir o que é ser homem e o que é ser mulher. Então, quando a gente fala de masculinidade ou de feminilidade, é basicamente a respeito disso que nós estamos falando. O que é masculinidade? É o significado de ser homem. Ou, o que é ser homem? É a pergunta que queremos responder quando nós estamos falando a respeito disso. O que é feminilidade? É o significado de ser mulher. Ou o que é ser mulher? É o que queremos responder quando estamos falando de feminilidade. Há certamente muitos debates em torno desses conceitos nos dias de hoje. Debates todos eles que são muito desafiadores para nós que somos cristãos, mas nesta palestra eu quero lidar basicamente com dois debates que talvez sejam os mais representativos quando o assunto é masculinidade e feminilidade. O primeiro debate com o qual eu quero lidar hoje é o debate em torno da própria legitimidade dos conceitos de feminilidade e masculinidade. Talvez vocês conheçam pessoas assim, mas hoje em dia há muitas pessoas que defendem que masculinidade e feminilidade simplesmente não existem. E por que masculinidade e feminilidade simplesmente não existem? Porque não existe, dizem essas pessoas, um padrão objetivo para o que é ser homem e o que é ser mulher. Academicamente falando, se você vai aí para os estudiosos seculares da área de antropologia, de sociologia, de psicologia, vocês vão perceber que eles argumentam que essa é uma questão absolutamente relativa, que varia de época para época, varia de lugar para lugar, varia de cultura para cultura. Então, há muitas pessoas que dizem, esquece esse negócio de masculinidade ou de feminilidade. Isso simplesmente não existe. Isso é coisa do passado. Na verdade, masculinidade ou feminilidade são conceitos culturalmente construídos ou elaborados. Então, esse é um debate que, de certa forma, nos traz um desafio. Por quê? Porque nós acreditamos em um padrão absoluto de masculinidade e de feminilidade. O segundo debate, que também nos traz algum tipo de desafio, é o debate da relação entre
modelos distorcidos de masculinidade e de feminilidade, e a própria fé cristã. Certamente você já ouviu essa crítica em algum lugar. Ela é uma crítica muito feita pelos movimentos identitários, então, movimento feminista, movimento LGBT. Qual é a crítica? A crítica de que o cristianismo defenderia um modelo opressor de família ou um modelo opressor de sociedade, é aquilo que esses movimentos identitários geralmente chamam de sociedade patriarcal judaico-cristã, não é? O modelo de família patriarcal judaico-cristã, que naturalizaria, de alguma forma, a opressão do homem sobre a mulher. Então, na nossa cultura, existe muito essa tendência, não apenas nos ambientes acadêmicos, mas em outros ambientes também, de colar no cristianismo a pecha de defender uma perspectiva a respeito da relação entre homem e mulher, da sociedade e da família, que naturaliza a opressão do homem sobre a mulher. E eu quero dizer, irmãos, aqui como ponto de partida, que eu acho que nós cristãos não temos sido muito sábios na maneira como nós enfrentamos esses desafios na nossa cultura. Eu acho que é fácil perceber como na cultura evangélica contemporânea existem dois grupos muito bem definidos lidando com essa questão. O primeiro grupo é o que nós poderíamos chamar aqui de cristãos progressistas. Quem são os cristãos progressistas? São aqueles que percebem a complexidade do problema em torno dos conceitos de masculinidade e de feminilidade. Por exemplo, os cristãos progressistas, eles enfatizam muito que existe algo móvel de tempo para tempo, de época para época, de cultura para cultura, no conceito de masculinidade e de feminilidade, cuja variação é uma variação legítima. E posso dizer uma coisa a vocês? Eu concordo com eles até certo ponto. Veja, se você já estudou história alguma vez na sua vida, você sabe que ser homem no século XVI, no contexto de uma sociedade pré-industrial, não é exatamente a mesma coisa de ser homem no século XXI, no contexto de uma sociedade tecnológica. Como ser mulher no século XVI, certamente não era a mesma coisa de ser mulher no século XXI, no contexto de uma sociedade tecnológica. E nós não temos nenhuma crise em admitir que existe algum tipo de variação e algum tipo de mobilidade nesse conceito. Veja, a gente não precisa estabelecer a relação temporal. A gente pode pensar em culturas diferentes. Ser homem no Brasil, ou seja, uma sociedade ocidental, não é exatamente a mesma coisa de ser homem no Japão ou ser homem na Coreia. A expectativa que se tem a respeito dessa figura no Brasil contemporâneo e no Japão ou na Coreia contemporânea não é exatamente a mesma expectativa. Como ser mulher no mundo ocidental e no mundo oriental são coisas relativamente diferentes. Ora, a gente nem precisa sair do nosso país para perceber isso. Basta a gente olhar para as culturas indígenas que ainda estão presentes no nosso país. E nenhum de nós diria que a expectativa quanto ao papel, à função de uma mulher em uma sociedade indígena é idêntica, é a mesma no que diz respeito ao papel ou à função, a expectativa quanto ao papel e à função da mulher na sociedade, na nossa sociedade atual. Então, eu creio que cristãos progressistas, eles frequentemente percebem que o conceito de masculinidade e de feminilidade, ele tem determinados problemas e certa mobilidade que a gente precisa considerar quando a gente lida com ele.
Mas na tentativa de salvaguardar diferenças, na tentativa de salvaguardar movimento, o que os cristãos progressistas acabam fazendo, na minha opinião? Eles acabam negociando aspectos fundamentais da fé cristã. Como, por exemplo, a existência de um padrão supracultural, ou um padrão absoluto para a masculinidade e para a feminilidade, que se aplica a todas as épocas, a todas as culturas e a todos os lugares. E atenção, irmãos, como na prática, abandonar padrões é simplesmente impossível. Esse negócio é muito bonito na teoria, tá? Esse negócio de, não há padrão. Mas quando você vai ver o cara vivendo na vida, ele tem que adotar um, certo? Então, aquilo que ele diz na teoria não funciona na prática. Esses cristãos acabam adotando as perspectivas secularizadas mais comuns sobre o que é ser homem e o que é ser mulher. Quais são as perspectivas secularizadas mais comuns? Ser homem é ser bem-sucedido da perspectiva profissional e econômica. Então, quem é o homem bem-sucedido? É o cara que venceu na vida economicamente. Ou então, ser homem é ser um indivíduo sexualmente ativo, é dar conta do recado na vida sexual. Quem é, então, o homem para a sociedade secularizada contemporânea? É o cara pegador. É o cara que dá conta do recado na hora H. E o que é ser mulher? Ser mulher é ser autônoma, é ser independente da perspectiva profissional e da perspectiva econômica. Ser mulher, frequentemente, é identificado com estar engajada na luta por direitos. O direito da mulher, por exemplo. E se você é mulher, mas você não se engaja nessa luta, então você tem até dificuldade de ser reconhecida como tal, uma mulher de valor na cultura contemporânea. Então, na verdade, eu não sei se esse engajamento é pelo direito de todas, ou se é pelo direito daquelas que se adequarem ao conceito de feminilidade que é, de alguma forma, pregado pelo movimento. Então, de um lado você tem essa tentativa de lidar com o problema, que é a tentativa dos cristãos progressistas, que não me parece uma tentativa adequada, porque, embora perceba determinados aspectos do problema, acaba por negociar aspectos que são muito caros e muito importantes à fé cristã. Do outro lado, a gente tem um grupo grande de cristãos conservadores que afirmam a existência de um padrão supracultural que é imutável, que deve ser aplicado a todas as épocas, a todos os lugares e a todas as culturas. Esse é um momento de verdade que cristãos conservadores acabam possuindo na sua abordagem. Aliás, se você fizer uma pesquisa, você vai perceber que são exatamente os cristãos conservadores que estão falando hoje em dia a respeito de masculinidade e feminilidade. Por quê? Porque eles valorizam a ideia de um padrão. Eles valorizam essa ideia de que há um modelo que traspassa toda a cultura, toda a época e todo o período histórico. No entanto, irmãos, embora eu concorde profundamente com os cristãos conservadores nesse particular, eu percebo que eles muitas vezes ignoram a complexidade do problema e eles acabam adotando soluções muito simplistas para definir o que é masculinidade e o que é feminilidade. Como, por exemplo, discursos que se tornam cada vez mais comuns entre nós, que identificam masculinidade e feminilidade a determinados padrões estéticos, ou a determinados padrões afetivos, ou a determinados padrões de natureza social. Então, por exemplo, o que é ser homem?
Desculpem aí alguns, viu? Ser homem é cultivar uma bela barba, ok? Cultivar uma bela barba. Nada contra a barba, ok, gente? Nada contra a barba, ok? Aqueles que quiserem cultivar a barba, cultivem. Mas eu sinto muito dizer que, segundo a Bíblia, isso não garante masculinidade para ninguém, ok? Então, eu cultivo uma bela barba, engrossa a voz, ok? Ideia de masculinidade. Engrossa a voz, entra num clube de tiro, certo? Entra num clube de tiro, toma civilizadamente bebidas alcoólicas, e aí diz, isso aqui é masculinidade. E por outro lado, ser mulher, o que é? É não trabalhar fora, é vestir-se como quem tem 20 anos a mais do que você, é ter um número infinito de filhos e educá-los necessariamente sozinha dentro de casa. Bem, vocês já perceberam que eu vou bater em todo mundo hoje, né? É isso mesmo. Eu acho que, frequentemente, cristãos conservadores acabam adotando uma visão extremamente simplista, extremamente reducionista daquilo que a Escritura acaba dizendo que é a masculinidade ou a feminilidade. E a minha preocupação, irmãos, é que, embora essas posturas elas sejam completamente antagônicas da perspectiva sociológica, ok? Elas são completamente antagônicas. Elas estão em espectros completamente diferentes de uma perspectiva da filosofia da história. Esses termos vêm originalmente daí, tá? Conservador e progressista. Então, são espectros antagônicos quanto à filosofia da história. Elas sofrem do mesmo problema. Ou seja, elas são co-irmãs. Qual é o problema? Elas imanentizam masculinidade e feminilidade. O que é isso, pastor? Essa palavra difícil aí. Imanentizar. Lembra o contraste entre imanente e transcendente? Ou seja, as duas posturas, conservadora e progressista, elas acabam definindo o que é ser homem e definindo o que é ser mulher a partir da nossa relação com a realidade criada. E elas reduzem masculinidade e feminilidade a essa relação, como se ser homem ou ser mulher pudesse se definir só pela nossa relação de uns com os outros ou pela nossa relação com a realidade criada e não fundamentalmente pela nossa relação com Deus. A minha suspeita é a de que falta a progressistas e a conservadores, neste particular, a mesma coisa. Qual é a coisa? Senso de transcendência. Uma leitura da realidade que não limite a sua visão para aquilo que está acontecendo aqui e agora, mas que enxergue o mundo como o lugar da habitação de Deus e da relação de Deus com os homens. Irmãos, se nós queremos enfrentar esses desafios, nós precisamos superar essas posturas. Não vejo outro caminho senão superarmos essas posturas. E o caminho para isso não é outro senão sermos bíblicos, ok? Esse é o desafio. É olhar para a Escritura, verificar o que ela diz a respeito de masculinidade e feminilidade e fazer basicamente duas coisas, certo? Duas coisas que mantêm relação com dois lemas comuns dos reformadores. Tota Scriptura e sola Scriptura. Ou seja, eu acho que a igreja contemporânea precisa, em primeiro lugar, afirmar corajosamente todo o ensino da Escritura sobre masculinidade e feminilidade. Essa é a primeira coragem que a gente precisa no mundo contemporâneo. E eu digo que a gente precisa dessa coragem porque basta falar desse assunto aqui e aí alguns versículos da Bíblia começam a meter medo na gente.
Não é verdade? Eu estava lá almoçando com a turma hoje e alguém brincou assim, eu sei que era brincadeira, tá, pessoal? Mas eu não podia deixar passar. Alguém brincou, vai falar sobre submissão feminina hoje? Por quê? Porque esse é um negócio que mete medo na gente, pavor na gente, no mundo contemporâneo. Talvez por causa da maneira como nós lidamos com o próprio conceito de liderança no ambiente contemporâneo, porque a gente adotou um conceito de liderança que não é bíblico. E aí, então, o conceito de submissão ou sujeição também nos causa dificuldade ou problema. Então, nós precisamos corajosamente afirmar todo o ensino da Escritura sobre masculinidade e sobre feminilidade. Para não dizer que eu vou falar apenas, ou para não dizer que eu estou falando que isso é algo apenas das mulheres, no que diz respeito à queda, nós precisamos assumir, por exemplo, que o exacerbamento da autoridade e o abuso autoritário da parte de homens sobre mulheres é um resultado da queda em pecado e é algo que a Bíblia fala a respeito da masculinidade no contexto da queda. E nós, como cristãos, não podemos fechar os nossos lábios nem para uma coisa, nem para outra coisa que a Bíblia afirma. Então, afirmar corajosamente todo o ensino da Escritura sobre masculinidade e feminilidade. E nós precisamos, em segundo lugar, corajosamente, e eu diria que para isso é necessário coragem tanto quanto é para aquilo, limitar o nosso entendimento àquilo que a Escritura diz. Por quê? Porque às vezes nós queremos mais do que a Escritura nos dá. Nós queremos estabelecer um regramento, um modelinho, para estabelecer qual é o modo de vestir, que é exatamente de um homem, qual é o modo de proceder em cada uma situação que é adequada a uma mulher. E, lamentavelmente, nós não temos esse nível de detalhamento todo que nós gostaríamos de ter na Escritura Sagrada. Talvez o pressuposto de Deus, ao nos dar os princípios, é o de que nós precisamos inteligentemente, debaixo do governo e do controle dele, aplicar esses princípios a cada situação diferente na qual nós vivemos. Por que foi que Deus nos deu princípios? Porque Ele sabe que nós estamos vivendo numa realidade em que a cultura está se desenvolvendo e que esses princípios vão ter que se aplicar de maneiras distintas no século I, no século VI, no século X, no século XVI e no século XXI. Então, essa é a razão pela qual Deus trabalhou desse jeito, nos dando princípios na Escritura Sagrada e não um regramento todo determinado de como é que você penteia o cabelo, se para o lado da direita ou se para o lado da esquerda, que tipo você pode vestir roupa da cor X ou roupa da cor Y. São coisas que nós precisamos lidar com elas na nossa vida comum. Mas, corajosamente, nós precisamos limitar o nosso entendimento de masculinidade e feminilidade, aquilo que a Escritura nos diz. E para as duas coisas nós precisamos de coragem, tanto para afirmar todo o ensino da Bíblia, quanto para limitar o nosso entendimento ao entendimento da Escritura. Bem, eu não tenho tempo hoje de considerar todo o ensino bíblico a respeito de masculinidade e feminilidade, eu gostaria de fazer isso, e eu sempre deixo isso aqui para eu voltar em outras vezes, entendeu? Então, por isso que eu faço esses negócios assim de falo só sobre um pedaço, porque aí eles me convidam para voltar depois. Essa é uma brincadeira, obviamente. Mas eu vou, então, considerar hoje um aspecto desse ensino bíblico que é suficiente para ilustrar como a Escritura nos ajuda a lidar com esses desafios. E com o que eu vou lidar? Eu já anunciei antes. Eu vou lidar especificamente com a doutrina bíblica da criação. Então, a narrativa bíblica da criação do homem, irmãos, está em Gênesis capítulo 1. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá. A partir do verso 26 até o verso de número 28, nós vamos focalizar especificamente o verso que o pastor Marco leu quando divulgou o nosso evento, que é o verso de número 27 de Gênesis capítulo 1. Eu vou ler com vocês do verso 26 até o verso 28,
mas o nosso foco de análise será o verso 27. Então diz aí a palavra de Deus. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Irmãos, em primeiro lugar, a doutrina da criação deixa muito claro que é legítimo, eu vou repetir, é legítimo falar em masculinidade e em feminilidade, certo? É legítimo. E a pergunta talvez seja, por que é legítimo? Porque a doutrina da criação nos informa que a realidade na qual nós vivemos e nós próprios não somos frutos do movimento despropositado de um universo impessoal, mas nós somos o resultado da vontade livre de um Deus absoluto e pessoal. Ou seja, a humanidade, nós, não existimos casualmente. Nós existimos, e eu vou criar aqui um neologismo, teointencionalmente. Ou seja, nós existimos pela intencionalidade livre de Deus, como parte de um plano, como parte de um projeto no qual nós fomos criados para nos encaixar. Percebe como a cosmovisão faz toda a diferença? Se você partir da ideia de que não existe nenhum criador e toda a realidade é simplesmente resultado de matéria mais tempo, não faz absolutamente nenhum sentido falar em masculinidade e em feminilidade mesmo. Porque não existe nenhuma pessoa por trás da realidade que possa dizer o que as coisas devem ser. Mas a partir do momento em que você diz que a realidade é criação, a partir do momento em que você diz que, na verdade, tudo existe como resultado da livre intencionalidade de um Deus que é uma pessoa, então necessariamente, obrigatoriamente, você pode e deve falar a respeito de masculinidade e de feminilidade. E aqui nós temos o relato da criação do ser humano, que no verso de número 27 nos é dado através de duas afirmações concorrentes. Já conseguiram desvencilhar aí as duas afirmações na sua cabeça? A primeira afirmação é: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Essa é a primeira informação que o verso 27 nos dá, certo? A segunda informação é: homem e mulher os criou. Pois bem, vamos aqui analisar, ou começar a análise do verso pela primeira afirmação do texto. O texto diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Irmãos, essa primeira frase do verso 27 indica pelo menos duas coisas a respeito do homem, certo? Pelo menos duas coisas. A primeira é aquilo que o homem é. Ou seja, esse verso nos indica,
na contramão daquilo que costumam dizer os filósofos existencialistas, por exemplo, que o homem possui uma natureza. E qual é a natureza humana? Imago Dei. O que o homem é, à luz de uma perspectiva bíblica? Ele é imagem de Deus. Essa é a nossa natureza. Essa é a nossa essência. Isso é o que nos define. Nós não somos definidos pelo dinheiro que temos, não somos definidos pelo lugar que ocupamos, não somos definidos pela história que temos, embora todas essas coisas, de certa forma, influenciem em quem nós somos. Nós somos definidos por aquilo que nós somos de origem, imagem de Deus. Mas essa expressão não diz apenas o que o homem é. Essa imagem ou essa expressão diz algo a respeito do que o homem foi criado para fazer. O que Moisés está querendo dizer para nós quando ele diz que nós somos imagem de Deus? Ele está querendo dizer que nós fomos criados com a finalidade de refletir aquilo que Deus é. O que nós estamos fazendo aqui, meus irmãos? Eu sei, muitos de nós, às vezes, estão vivendo como se nós estivéssemos aqui para adquirir a maior quantidade de riquezas que a gente possui, ou pode possuir. Muitas pessoas, às vezes, estão vivendo como se elas estivessem aqui para experimentar a maior quantidade de prazer que elas puderem nesta vida. Mas atenção, se você estiver vivendo para uma dessas coisas, ou qualquer outra que não essa, você está vivendo contra a sua natureza. E é por isso que a vida não está dando certo. Porque não adianta tentar fazer a vida funcionar de um jeito para o qual ela não foi criada para funcionar. Para que seres humanos existem? Com que finalidade Deus nos criou? Deus nos criou com a finalidade de refletir Deus no mundo. É para isso que nós existimos. E atenção, esta é uma afirmação que se aplica ao homem em um sentido genérico, ok? Em um sentido genérico. Presta atenção no texto aí. A palavra homem aparece 2 vezes no texto, certo? Ela aparece uma vez em cada uma das afirmações. Na primeira afirmação, que é a que a gente está analisando agora, ela aparece sozinha, ok? Sozinha. Criou, pois, Deus o homem. Na segunda afirmação, ela aparece acompanhada da palavra mulher. E aqui vai uma informação que você não tem ciência disso a princípio. As 2 palavras não são as mesmas. Elas são palavras diferentes. A primeira palavra, que é a palavra homem, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, é a palavra hebraica Adam. A segunda palavra, homem e mulheres os criou, é a palavra Ish. E mulher é a palavra Ishá, que é o feminino de Ish. O que isso significa? Vários estudiosos entendem que este primeiro uso de Adão, eu não estou querendo dizer que todos os usos da palavra Adão sejam usos genéricos, ok? O que eu estou dizendo é que tudo indica que esse primeiro uso da palavra Adão, no verso de número 27, é um uso genérico, que se refere à humanidade, ou se refere ao ser humano. Não seria um erro traduzir esse texto por Deus criou, pois, a humanidade, ou o ser humano, à sua imagem. A imagem de Deus
o criou. Bem, o que é que isso significa, irmãos? Isto significa que homem e mulher possuem, em uma perspectiva cristã, uma igualdade essencial. Essencial. Quais são as implicações disso? A primeira implicação é que homem e mulher possuem a mesmíssima dignidade e o mesmíssimo valor. Ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Em segundo lugar, homem e mulher possuem o mesmo propósito último, ou a mesma finalidade. Para que o homem foi criado? Ele foi criado para refletir quem Deus é. Para que a mulher foi criada? Ela foi criada com a mesma finalidade, refletir quem Deus é. E isso significa também que homem e mulher possuem as mesmas aptidões básicas para o cumprimento desta tarefa. Eu estou me referindo aqui, por exemplo, à racionalidade, à afetividade, à liberdade, à vontade, todas essas características essenciais para que a imagem de Deus seja espelhada ou refletida no mundo criado, homem e mulher possuem. Sabe o que significa isso, irmãos? Significa que qualquer discurso, eu vou repetir, qualquer discurso que estabeleça uma distinção essencial entre homem e mulher é qualquer coisa menos cristão. Menos cristão. Porque o texto bíblico começa com essa informação fundamental. E eu vou além. Qualquer cristão que faça isso na teoria ou na prática está sendo incoerente com a sua fé e tem razões para ser severamente advertido de uma perspectiva cristã. Pastor, o senhor está falando de quê? Eu estou falando de um marido que menospreza a sua esposa porque ela é mulher. Isso não é cristianismo. E qualquer pessoa que faça isso tem razões severas para ser advertida e disciplinada de uma perspectiva cristã. Eu estou me referindo a um pai que não estimula o desenvolvimento humano das suas filhas. Qualquer pessoa que faça isso tem razões para ser severamente advertida de uma perspectiva cristã. Eu estou me referindo a um patrão que limita o crescimento profissional das suas funcionárias. Ou seja, qualquer pessoa que haja desta maneira pode se declarar cristão, da perspectiva subjetiva, eu não tenho como discutir se ele é ou se ele não é um cristão, mas o que eu posso dizer é que, objetivamente, o comportamento dele está dando indícios de que ele não entendeu bulhufas do que é o cristianismo no que diz respeito à criação humana. Porque a primeira verdade bíblica a respeito da maneira como o homem foi criado é que não existe distinção essencial entre homem e mulher. Mas isso é tudo que o texto bíblico diz a respeito de homem e mulher, o texto da criação? Claro que não. Ao mesmo tempo em que o relato da criação deixa isso muito claro, o relato da criação deixa claro que homem e mulher foram criados diferentes. Então, o que aquela segunda expressão está fazendo ali? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou.
que essa segunda expressão está fazendo aí? Ela está aí para dizer que este ser que foi criado por Deus, a humanidade, o ser humano, tem dois tipos, ou tem duas expressões na realidade criada. Uma expressão masculina e uma expressão feminina. Irmãos, veja que curioso o que o texto da criação está dizendo aqui. Ele começa dizendo que há apenas um de nós, certo? E ele continua dizendo que há dois de nós. Há um de nós e há dois de nós. Você se lembra qual é o propósito último para o qual Deus criou a humanidade? Ele criou para refletir a imagem dele. Pensa no ser divino. Deus é um ser onde unidade e multiplicidade se encontram. Ele é ao mesmo tempo um e três. Ele é ao mesmo tempo uno e múltiplo. Eu não estou querendo dizer com isso que há uma correspondência absoluta entre a doutrina da Trindade e as nossas relações sociais. Se você tentar estabelecer essa relação absoluta, você vai criar problemas para você. Não faça isso. Mas o que eu estou dizendo é que a unidade e a multiplicidade que existem no ser humano são, de alguma forma, a expressão da unidade e da multiplicidade que existem no ser de Deus. O que eu estou dizendo é que, como acontece no ser de Deus, unidade e multiplicidade se encontram na nossa própria constituição. Literalmente, o que o texto bíblico está dizendo é: há dois tipos de Adão, Ish e Isha. Isso é o que o texto está dizendo. Aqui para nós, que não são essencialmente diferentes, mas que são diferentes em muitos outros aspectos. E, gente, nós não precisamos fazer muito esforço, vamos ser honestos, para perceber isso. Nós não precisamos fazer muito esforço. Às vezes a gente olha para algumas teorias contemporâneas, né, que querem, a gente acha que aquilo é o suprassumo da sabedoria. Gente, muitas teorias contemporâneas estão lutando contra a realidade. Você não precisa ir muito longe para perceber que homem e mulher são diferentes. Nós somos geneticamente diferentes. Ou seja, nós temos pares de cromossomos sexuais distintos. Não é só geneticamente diferentes que nós somos, eu não sei se existe essa palavra, hormonalmente diferentes. Existe essa palavra? Hormonalmente diferentes, não é? Homens têm maior concentração de andrógenos, mulheres têm maior concentração de, vocês estão sabendo, né? Estrógenos. Nós somos anatomicamente diferentes. É só olhar aí um para o outro, sabe que nós somos anatomicamente diferentes. Nós somos fisiologicamente diferentes. Há muitos estudos, por exemplo, que falam a respeito da diferença no funcionamento cerebral do homem e da mulher. Como homem e mulher lidam com o processamento de informações e o processamento de emoções de maneiras distintas. Nós somos geneticamente, hormonalmente, anatomicamente, fisiologicamente diferentes. Irmãos, vamos brincar um pouco? Vamos brincar um pouco? Olha como é que nós somos diferentes. Isso aqui é o que uma mulher faz quando ela vai se preparar para uma festa. Ela começa com a dieta preventiva há 6 meses antes. Certo? Vai se preparar para uma festa de casamento. 6 meses antes, uma dieta preventiva.
Aí ela tem que arrumar uma roupa nova. Em 3 meses ela começa a procurar uma roupa nova para aquela festa. Bijuterias novas, sapatos novos. Aí ela então tem que marcar o salão para pintar o cabelo, hidratar os fios, fazer as unhas. Compra uma lingerie nova. Agora me explica para que uma lingerie nova para ir para uma festa se o negócio vai estar coberto. Mas ela compra uma lingerie nova, uma maquiagem nova. Aí no dia ela resolve, um dia não, tem que ser uns 2 ou 3 antes, fazer uma esfoliação de pele, depilação, escova. E quando faz tudo isso, então ela está pronta para a festa. Como é que é um homem se preparando para a festa? É assim, ó. Não é isso? Enquanto as mulheres fazem tudo isso, o homem se arruma para a festa, toma banho. Chega em casa, toma banho, vai para a festa. Talvez na sua casa não seja assim, mas pelas risadas que vêm do auditório, me parece que não há muitas casas diferentes da minha aqui em Londrina. Veja, esse é o mapa de homens e mulheres tentando comprar uma calça em um shopping, certo? Esse é o mapa. Esse é o mapa de homens e mulheres comprando uma calça em um shopping. A mulher, ela entra ali, ó, tá vendo? Ela gasta 3 horas e 26 minutos, vai naquela loja depois de passar por todas as outras lojas do shopping e gasta R$ 482. Eu sei que algumas mulheres vão me acusar de machista depois dessa aqui. O homem vai na mesma loja em 13 minutos e gasta 75. Nem sempre é assim. Isso aqui é, obviamente, uma caricatura. Mas essa caricatura, ela tem um fundo de verdade. Ela mostra como homens são mais objetivos, têm a tendência de serem mais objetivos, enquanto mulheres têm a tendência de serem mais subjetivos. Eu sei que alguém vai dizer, mas eu conheço uma mulher que é assim, eu conheço um homem. Eu sei, e daqui a pouco você vai entender por que isso é verdade. E eu acredito nisso, de fato. Essas características não são exclusivas de homem e de mulher. E a depender da maneira como nós vivemos, alguns homens ou algumas mulheres podem desenvolver aspectos que naturalmente são mais desenvolvidos por homem ou por mulher. Isso é assim. Lembra? Nós não somos apenas diferentes. Nós somos iguais também. Mas isso aqui mostra para nós um pouquinho da diferença. Como é que é um homem analisando uma paleta de cores e uma mulher analisando uma paleta de cores? Então, para um homem, olha lá, aquele primeiro intervalo lá é chamado de vermelho. Não é? Para a mulher, não. Tem outros nomes. Olha ali o intervalo do verde, ok? Tudo aquilo ali para um homem é um verde. Para a mulher, não. A mulher tem verde claro, verde grama, verde Paris, verde floresta, verde escuro. Tem vários tipos de verde diferente, não é? Veja, vocês estão cansados de falar a respeito das diferenças entre vocês. Quantas vezes as mulheres, por exemplo, não chegam para reclamar algumas vezes aí dos seus maridos, da maneira excessivamente objetiva como eles são, e às vezes elas dizem, pastor, o problema lá em casa é que eu sou muito coração, o meu marido é mais razão. Já viram mulheres falarem assim? Eu sou mais coração, meu marido é mais razão. O que elas estão apresentando aqui? Elas estão falando a respeito da sensibilidade mais comum, desenvolvida mais comumente em mulheres, e essa objetividade mais comumente desenvolvida entre os homens. A pergunta que a gente tem que fazer diante desse cenário é: qual é a fonte dessas diferenças? Ora, para algumas pessoas, essa é uma diferença meramente casual. Algumas pessoas podem explicar dizendo, isso é por acaso. Ok, essa é uma possível explicação. Outras podem dizer, isso tem a ver com mera construção histórica. Ou seja, ao longo do tempo, por causa das condições às quais eles foram submetidos, eles acabam desenvolvendo uma coisa e outra, o que seria
comum de um discurso mais evolucionista, por exemplo. Mas qualquer que faça esses argumentos que eu acabei de levantar aqui, tem que lidar com o fato de que essas características distintas, elas se adequam perfeitamente ao argumento cristão de que homem e mulher foram criados para cumprir o seu projeto último através de funções e papéis diferentes. Ou seja, alguém pode querer dizer que isso é mera casualidade, mas ele tem que enfrentar esse argumento, que nós podemos usar, argumento que diz que essa diferença entre homem e mulher parece se adequar muito claramente àquilo que a Bíblia aponta quanto à maneira como homens e mulheres foram criados para refletir a imagem de Deus ou para refletir a glória de Deus. Então vejam, há uma igualdade essencial, diz a Bíblia, mas também há, segundo ela, uma diferença funcional. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que os dois tipos de nós, se é que eu posso dizer assim, os dois tipos de nós, eles foram destinados a funcionar de maneira distinta dentro do projeto que Deus estabeleceu para eles. Atenção, por causa da nossa finitude, nós não seríamos capazes de refletir plenamente a imagem de Deus sozinhos. Por causa da nossa finitude. Daí o projeto de Deus. Um projeto essencialmente comunitário. O que diz Gênesis capítulo 2, verso 18? Diz, e disse Deus, não é bom que o homem esteja só. O que Deus estava dizendo quando ele disse, não é bom que o homem esteja só, é que, coitadinho dele, ele está tristinho ali do lado. Gente, que mania é essa de achar que Deus faz as coisas primariamente por nossa causa? Que mania é essa que a gente tem? Quando Deus disse, não é bom que o homem esteja só, ele estava dizendo, não é bom esse status para aquilo que eu projetei. O que eu projetei? Espelhar a minha glória no mundo. Fazer com que a minha imagem seja vista nessa realidade. E o homem sozinho é incapaz de fazer isso plenamente. E então ele cria a mulher para que o homem, na relação com ela, se torne um espelho mais pleno da imagem e da glória de Deus. O meu ponto aqui é que regularmente os dois tipos de nós, homem e mulher, olha como essa linguagem muda tudo, refletem a imagem de Deus, exercendo funções ou papéis diferentes, que refletem com maior naturalidade determinados traços do caráter divino. Esse é o ensino bíblico. A Bíblia diz que Deus é rei. Essa é uma das verdades que a Bíblia diz a respeito de Deus. Deus é rei. E o homem, ou seja, o ser humano do sexo masculino, é a figura da criação criada para representar, espelhar Deus mais regularmente como rei. Ele faz isso através de quê? Do exercício da liderança, do exercício do governo. Sobre ele pesa a responsabilidade de representar Deus como Senhor. Ah, pastor, então isso significa que a mulher não exerce nenhum tipo de autoridade, não representa Deus como Senhor? Não, ela é imago Dei. Ela também pode ocupar funções de autoridade e de liderança,
mas regularmente. Qual é o projeto divino? Projeto divino, e a gente tem isso muito claramente estabelecido em dois contextos particulares, o contexto da família e o contexto da igreja, é que o homem exerça esta tarefa de representar Deus como rei. Mas a Bíblia não diz apenas que Deus é rei, a Bíblia diz que Deus é auxílio. A Bíblia diz no Salmo 46, por exemplo, que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Atenção a essa palavra, socorro, bem presente na tribulação. Sabe qual é a palavra socorro? É a mesma palavra usada para dizer Deus criou e deu ao homem uma auxiliadora que lhe fosse idônea. A palavra é Ezer. Deus é Ezer. Ele é auxílio, ele é ajudador, ele é assistente. E Deus criou um ser, a mulher, um de nós, com a finalidade de expressar a imagem dele, revelar a imagem dele mais regularmente como ajudador ou como auxiliador de todos nós. É nessa interação, irmãos, esse é o ponto, entre quem dirige e quem auxilia, que a imagem de Deus é mais plenamente refletida. A questão para a qual a gente tem que se atentar aqui, e isso é muito importante, é que nós não estamos falando de qualquer exercício de liderança, nem de qualquer assistência, certo? Nós estamos falando de um exercício da liderança e de uma assistência que tem Deus como padrão. Porque, afinal de contas, a finalidade dessa relação é espelhar a imagem de Deus. O grande problema é que a gente, quando olha para essa relação, por causa da queda em pecado, que desfigurou a maneira como nós fazemos isso, nós não conseguimos perceber a beleza do plano original de Deus. Porque as nossas relações estão afetadas pelo pecado. Homens já não lideram segundo a imagem de Deus. Mulheres já não auxiliam segundo a imagem de Deus. E as nossas relações acabam sofrendo e nós achamos então que nós devemos ignorar liderança e auxílio. Não! Esse é o projeto original, belíssimo. O problema não é essa distinção funcional. O problema foi o pecado que adentrou essa estrutura e redirecionou o funcionamento da maneira como homem e mulher foram criados para funcionar, revelando a imagem de Deus. Irmãos, isso é tão belo, tão belo. E Paulo vai, quando escreve aos Efésios, mostrar como é que a redenção em Cristo recupera esse padrão. E isso é tão bonito que quando Deus dá o imperativo em Efésios capítulo 5, através do apóstolo Paulo, obviamente o texto inspirado por Deus, à mulher, ele fala de sujeição, certo? Na verdade, ele fala de submissão. E, aliás, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Abre Efésios 5 aí. Porque, às vezes, nós falamos da tarefa feminina em termos de sujeição. Não é assim que a gente fala? A gente sempre olha para a tarefa feminina em termos de sujeição e para a tarefa masculina como se não fosse sujeição. Atenção, a sua versão tem um problema, certo? Opa, pastor, como assim a minha versão tem um problema? Veja, não é o texto bíblico que tem problema, mas quando editaram o texto bíblico, os editores do texto fizeram um negócio que, na minha opinião, atrapalha a gente entender essa passagem. O que eles fizeram? Eles fizeram um corte do verso 21 para o verso 22. Vocês perceberam que tem um corte do verso 21 para o 22? Eles botaram um título em negrito aí. Eu não sei se você sabe, mas esse título em negrito não é Bíblia não, tá? Esse título em negrito aí é uma intervenção de edição.
que às vezes ajuda a gente a entender o que é o texto, mas às vezes atrapalha a gente a entender o que é o texto. E nesse caso, o corte atrapalha. Porque o texto, ele começa basicamente aqui no verso 18, quando Paulo diz assim: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, palavra para os homens especial aí, mas enchei-vos do Espírito. Esse é o assunto do texto, a plenitude do Espírito Santo. E veja, a partir de agora, Paulo vai falar como alguém se enche do Espírito. E ele diz, em primeiro lugar, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus, por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e atenção ao verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então Paulo está dizendo, olha, se enche do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, cânticos espirituais, cantando a Deus, tendo um coração grato, e ele termina, verso 21, dizendo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Agora, esse verbo, sejam submissas, está no mesmo tempo do verbo do verso 21. Não, do verso 21 não. Do verso 21, sujeitando-vos. A melhor tradução aqui seria um gerúndio. As mulheres sendo submissas ao seu marido. O assunto não mudou. Ele continua falando da plenitude do Espírito Santo e agora ele está detalhando o que significa sujeitando-vos uns aos outros. E ele vai falar de mulheres e maridos, vai falar de filhos obedecendo aos pais e pais honrando os filhos, e ele vai falar depois, lá no verso 5, de patrões e empregados. Tudo isso é a mesma coisa. Isso é aquilo que ele chama no verso 21 de sujeição mútua. Sujeição mútua. Então veja bem, quem é que está sujeito um ao outro, segundo o apóstolo Paulo? Não é mulher ao marido. É também marido à mulher. E, curiosamente, embora esteja claro em vários outros textos que o papel do marido em relação à sua esposa é um papel de liderança, o imperativo que aparece no capítulo 5 da carta aos Efésios não é lidere, é ame. Como é que o marido sujeita-se à sua esposa? Quer o padrão? Mulheres, vocês acham que é difícil se sujeitarem ao marido de vocês? Então, deixa eu mostrar para vocês a tarefa que Deus deu aos homens. É que eles se sujeitem às suas esposas, sejam sujeitas a elas. Pega essa linguagem e veja se tem algo mais absurdo do que um homem que faz com que a sua casa viva em função dele. Isso é anticristianismo. Um homem cuja casa vive e existe em função dele. A sujeição do homem para com a sua mulher é: ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Irmãos, pensem no peso disso. Pensem no peso disso. Sabe qual é o problema nosso? É que às vezes a gente lê isso aqui como se fosse uma hipótese, porque a gente tem uma visão superficial do esvaziamento de Cristo, da humilhação de Cristo. E aí a gente olha para a humilhação de Cristo e enxerga a humilhação de Cristo na cruz, certo? E aí a gente pensa assim, o que Paulo está exigindo aqui, ou Deus através de Paulo, é que se um dia for necessário eu morrer pela minha esposa, que eu então esteja disposto a isso. Ô, gente, a humilhação de Cristo não começou na cruz do Calvário. A humilhação de Cristo começou na encarnação, quando ele veio ao mundo. Sabe o que significa isso? Que Paulo não está falando de se for necessário você morrer pela sua esposa, você então morrer por ela.
O que Paulo está falando é de você levantar e sair debaixo da coberta na noite de dia frio para buscar o copo de água que a sua esposa pediu. Isso, porque a gente fala, eu morreria pela minha esposa se fosse preciso. Não é isso? A gente fala isso, eu morreria pela minha esposa se fosse preciso. Mas quando a mulher pede um copo de água e a gente está debaixo da coberta, a gente olha para ela e fala, você não tem 2 pés e 2 mãos, não? Irmãos, eu entendo as risadas, não me levem a mal, mas seria cômico se não fosse trágico. Seria cômico se não fosse trágico. O que Deus exige e o projeto de Deus é esse belo projeto de uma relação harmônica de expressão da sua imagem. De um homem que ama sua esposa como Cristo ama a sua igreja. E uma esposa que voluntariamente, porque entende que isso é bom para ela, se submete com naturalidade a homem que a ame desse jeito. O problema é que o pecado inverteu essas coisas e a gente tem dificuldade, então, de vivenciar esse plano ou esse projeto divino. Mas é nessa interação entre quem dirige e quem auxilia que a imagem de Deus é mais plenamente refletida. Obviamente que isso tem uma implicação, né? Qual é a implicação? É a implicação de que o casamento cristão é algo essencial para a expressão da imagem de Deus no mundo. Certo? Óbvio. Óbvio. Se esse é o projeto de Deus, espelhar a imagem dele através de 2 seres que são iguais, mais diferentes e que fazem isso mais plenamente, então o casamento cristão tem um lugar singular na maneira como a imagem de Deus é vista no mundo no qual nós vivemos. Agora, isso nos lega a um problema, né? Qual é o problema que nos lega? Talvez alguém esteja se perguntando, pastor, e os solteiros? Eles não expressam a imagem de Deus? Eles não contribuem nessa tarefa? E aí, irmãos, a minha resposta é a seguinte, é a de que o casamento, ele é culturalmente essencial para a expressão da imagem de Deus. Mas ele não é individualmente essencial para a expressão da imagem de Deus. Ou seja, essa é uma palavra que se destina a nós enquanto uma cultura, uma sociedade. Mas isso não significa que todas as pessoas devem necessariamente casar para serem uma expressão da imagem de Deus no mundo. E aí a gente tem que se lembrar de 2 coisas aqui. Primeiro, que nós somos individualmente imagem de Deus completa. Nós somos individualmente imagem de Deus. Aliás, as características necessárias a cada uma das funções, lembra? Revelar Deus como rei, revelar Deus como auxílio, não são de posse exclusiva de um dos tipos humanos. Não são. Aliás, eu vou dizer uma coisa aqui que talvez choque alguns, mas eu tenho base bíblica para dizer. É que os exemplos mais saudáveis de seres humanos são aqueles que sabem como empregar qualquer uma dessas características quando as diferentes circunstâncias exigem. Sabem revelar Deus como rei, sendo homem ou mulher, quando isso é exigido deles. Sabem revelar Deus como auxílio, como homem e mulher, quando isso é exigido deles. E vocês querem um exemplo? Abra a Bíblia de vocês em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. E eu quero mostrar para vocês como é que o apóstolo Paulo usa esse exemplo para se referir ao ministério dele. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Veja o que Paulo diz no verso de número 7. Ele diz assim: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos.
O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, eu poderia ter agido como homem diante de vocês e exigido de vocês que vocês me mantivessem no ministério. Mas eu resolvi agir como uma mulher que acaricia os filhos. Eu não agi dessa maneira como vocês. O que Paulo está dizendo é, essa característica, que é muito regularmente associada às mulheres, foi usada por mim quando eu precisei usá-la com vocês. Eu entendi que era o que eu tinha que fazer naquela ocasião. Agora veja os versos 11 e 12. Para as mesmas pessoas, certo? E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, quando foi necessário agir com a ternura mais típica de uma mulher, eu fiz isso em relação a vocês. Por quê? Porque ternura não é exclusividade de mulher. Homens podem ser ternos sem deixar de ser homens. Mas Paulo disse, quando foi necessário, eu agi com vocês com a objetividade, com a autoridade que eu deveria fazer, que é mais típica desta figura masculina. E mulheres também podem fazer isso, e, aliás, elas frequentemente o fazem na relação com seus filhos. Aliás, por causa da frequente ausência de pais contemporâneos na criação de filhos, muitas vezes às mulheres tem sobrado o exercício da disciplina diante dos seus filhos. O que não é bom, pais. Nós, como pais, precisamos participar da vida do lar com intensidade, sobretudo deste exercício da disciplina sobre ou aos nossos filhos nessas ocasiões. Então, os solteiros podem expressar a imagem de Deus, porque nós somos individualmente imagem de Deus completa. E, em segundo lugar, porque existem outras comunidades, além da família, na qual nós nos unimos a outras pessoas para expressarmos juntos essa imagem. Então, existe, por exemplo, a igreja. E olha que coisa boa. Na igreja, solteiros podem somar-se a outras pessoas com outras características para ser uma expressão comunitária da imagem de Deus diante de outras pessoas. Finalizando aqui, então, irmãos, qual é a palavra-chave do projeto original de Deus para a masculinidade e feminilidade? A palavra é complementariedade. Você quer entender o que é masculinidade e feminilidade bíblica? Então você tem que ter esse contexto na mente. Deus criou o homem um ser igual e diferente para glorificá-lo no contexto de uma relação na qual iguais diferentes refletem a imagem dele através de funções particulares. O homem expressando o senhorio de Deus, a mulher expressando a assistência de Deus. O que é masculinidade bíblica? É barba, clube de tiro, bebida alcoólica. Gente, se a gente está lidando com isso como masculinidade bíblica, nós estamos muito distantes do que é masculinidade bíblica. O que é feminilidade bíblica? É só não usar uma maquiagem, uma roupa de 30 anos para frente. Não. Masculinidade bíblica, e eu termino com a definição, é a resposta do homem ao chamado de Deus para que os homens assumam com contentamento o sacrifício da liderança. Isso é masculinidade bíblica. E o que é feminilidade bíblica? É a resposta da mulher ao chamado de Deus para que as mulheres assumam com contentamento o sacrifício da assistência. As roupas vão mudar de época para época,
Muitas das estruturas sociais vão mudar de época para época. O que é que não muda? Não muda que nós fomos criados para expressar a imagem de Deus, cumprindo essas duas funções para as quais as nossas características, inclusive, apontam. O homem, para expressar o senhorio de Deus na criação, e a mulher, para expressar mais regularmente o auxílio de Deus nesta realidade criada. Receita de bolo? Não tem.